Vamos lá então, continuando aqui a nossa aula. Fechamos conjunção, tá? Qual é a função básica da conjunção? Ligar orações e, eventualmente, ligar termos entre si. O que é que nós vamos ver agora? Preposição. Qual é a função de preposição? Corta para cá. Tá aqui, ó. Preposição, categoria gramatical invariável que tem por função ligar entre si duas palavras. Você pode substituir palavras por termos. Eu gosto disso, tá? Preste bem atenção, subordinando uma a outra para introduzir determinadas circunstâncias ou indicar posse, referência, origem, atribuição, causa, efeito, etc. Portanto, a preposição é uma palavra variável de caráter essencialmente relacional. Veja, tem muita coisa aqui, tá? Eu queria que você se preocupasse apenas com um detalhe. Aliás, com alguns detalhes aqui. Qual é a função de uma preposição, professor Rodrigo? Ligar um termo a outro. Tá? Ligar um termo a outro. Só que eu, como disse, eu vou me meter. Tá? Porque a minha preocupação é fazê-lo compreender. Por quê? Porque isso aqui vai interferir muito no nosso conhecimento lá à frente em sintaxe. Notadamente no assunto chamado regência. Entendeu? Que, diga-se passagem, é um calo e um problema para muita gente. Então, para que você não chegue à regência perdidamente, nós vamos começar a entender isso aqui. Veja só. Professor Rodrigo, em linhas básicas, aqui em linhas gerais, para que serve uma preposição? Ela serve para ligar, certo? Eu já entendi. Ela serve para ligar dois termos, certo? Eu já entendi. Só que na hora ou no momento em que ela liga esses dois termos, eu posso ter dois caminhos. Eu posso ter um caminho de subordinação. Preste bem atenção. Eu vou me meter e vou explicar para que você entenda. O que é isso? Vem cá. Eu vou usar um exemplo aqui que eu sempre uso, bem simples. Eu gosto de uva. Qualquer coisa aí. Muda a cor aqui. Tá? Vamos lá. Primeira função básica de uma preposição. Vejam que a preposição está aqui, que é o de, tá? O que é que ela vai fazer? O que é que ela está fazendo aqui? Você vai dizer, professor, eu estou entendendo. Ela está ligando aqui o gostar à uva, dois termos, dois vocábulos. Né? Eu estou considerando o verbo como um vocábulo, tá? Estou falando em linhas gerais. Tá? Duas palavras, o verbo como palavra. Ok? O verbo como palavra. Aí você vai dizer o seguinte, professor, eu entendi. Só que eu queria que você agora começasse a fazer uma pergunta. Você vai olhar para a estrutura e vai dizer assim, quem foi que pediu a preposição? Essa preposição está fazendo o que aqui? Quem foi que solicitou essa preposição? Eu quero que você faça essa pergunta para você. Entendeu ou não? Olha para cá. Você vai dizer, entendi, professor. Veja, eu gosto, só um detalhe, eu estou pensando como se fosse você, tá? Eu quero pensar, eu quero entrar na sua mente aí, eu quero fazer essa doideira aqui com você. Tá bom? Então tenha paciência. Esse curso aqui é para ter paciência mesmo. Agora é para entender. Vem cá. Aí você vai dizer assim, professor, aqui, esse negócio aqui eu gosto, quem gosta não gosta de, eu digo, exatamente. Então, professor Rodrigo, quer dizer que esta preposição que está ligando esses dois termos, essas duas palavras, ela na verdade, ela pertence, ela tem um dono, Quem é o dono dessa preposição? É aqui, ó, é o verbo gostar. Você faz, tio Rodrigo, tô ligado. Você faz assim, professor, tem um monte, então tem um monte de verbo que é assim, né? Eu gosto de, eu acredito em. Tio Rodrigo, está começando a cair a ficha. Né? Eu vou a. Estou ligado. Não se preocupe não, depois você pode me chamar de doido. Não tem estresse nenhum não, eu já estou acostumado com isso. Tá? Sim, Rodrigo, eu vou a, é verdade. Ele vem de, Quem chega a, é isso mesmo.
Quem informa, informa algo a alguém. Ou informa alguém de algo. É a preposição que está aí. Eu digo, eita, danado. É verdade, tio Rodrigo. Quem obedece, obedece a. É. Quem assiste de ver, assiste a. Preposição. É a preposição. Tio Rodrigo, eu estou ligado. Eu estou me ligando, eu estou ligada. Tá vendo que eu estou fazendo essa maluquice aqui com você? Que é para você perceber que em muitas situações existem muitos verbos que já requerem a preposição. Quem é o dono da preposição, quem é? É o verbo. Tio Rodrigo, eu estou ligado. Ô, tio Rodrigo, é só o verbo? Não. Tem outros nomes também que requerem preposição. Por exemplo, eu digo eu estou apto. Sim, se você está apto a ou para quê? Tio, quer dizer que também tem alguns nomes que pedem preposição. É. Alguns nomes pedem preposição. Eu tenho medo. Quem tem medo, vá. Exatamente, medo de. Eu tenho medo, sei lá, de alguma coisa. Pronto, é isso aí. Tio Rodrigo, então veja. Essa minha loucura e brincadeira com você é para dizer isso a você, que o nascimento, vamos falar assim, que muitas preposições, elas nascem já junto ao termo que a requer. Nesse caso, o termo que está requerendo a preposição pode ser um verbo. Pode. Mas o termo que requer a preposição pode ser um nome. Pode. Lembra quando eu falei de nome? O que é nome? Nome pode ser substantivo, pode ser adjetivo, pode ser advérbio. Tio Rodrigo. Entendeu? É isso aqui que lá em sintaxe nós vamos chamar de quê? Aqui, ó. Nós vamos chamar de regência. Só que não é só isso. Tem mais coisa que eu vou falar para você, mas vou falar lá. Certo? Então isso é que é o objeto, um dos objetos de estudo da regência é justamente a necessidade de um verbo ou de um nome, de ele já requerer preposição. Ou seja, o nome e o verbo, eles já nascem com preposição. Entendeu? Aí você vai dizer, aí esta preposição, que já nasce com o verbo e com o nome, ela vai criar um processo de subordinação. O que é subordinação? Substitua, nunca se esqueça. Todas as vezes em que vocês escutarem a palavra subordinado dentro de gramática, tem gramática, apareceu o termo subordinado, subordinante, regência, tudo isso tem a ver com a palavra dependência. Alguém é dependente de alguém. Alguém depende de alguém. Ficou claro isso aqui? Muito bem. Volta para cá. Veja. Vamos fazer uma outra estrutura aqui. Com você. Veja. A casa é bonita. Algum problema? Você vai dizer, não, Rodrigo. Você entendeu o que eu disse? Eu disse a casa é bonita. Você entendeu? Entendeu? Eu digo assim, ó. O relógio é muito caro. Pronto. Você entendeu minha sentença? Você entendeu. Não entendeu? Entendeu. Precisa de mais alguma coisa aqui? Não, eu entendi. A casa é bonita, o relógio é muito caro. Agora, veja se melhora. Vem cá. Veja se melhora. Melhorou? 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 Você vai dizer, pô, Rodrigo, melhorou. A casa de Maria é bonita. Deu uma melhorada da gota aqui no pensamento. O relógio de ouro é muito caro. Perfeito.
Presta atenção. Vem para cá. Foque esse termo aqui comigo. Foque este termo aqui comigo. Você viu que ele começou por uma preposição? Percebeu que ele começou por uma preposição? Percebi, professor. Só uma colocação. Você percebeu que nem casa, nem relógio pediram a preposição? É diferente de cima. Eu gosto, quem gosta, gosta de. Eu vou a. É diferente. Em cima, o termo já nasceu com a preposição. Embaixo, não. O substantivo casa não requer preposição nenhuma. O substantivo relógio não requer preposição nenhuma. Mas eu tenho necessidade aqui agora de dizer que a casa pertence a alguém. E uma forma que eu vou ter de fazer isso, para dizer, eu não tenho como dizer a casa Maria. Eu tenho que usar na língua portuguesa um elemento de ligação para indicar o pertencimento do objeto. Que elemento é esse? Uma preposição. Aí esta preposição, ela passa a dar um significado. Ela passa a dar a posse do objeto. Deu para entender? Então vem para cá. Eu estou fazendo isso para mostrar a você as duas principais formas de nascimento das preposições. Como é que elas nascem, por quê? Ou e para quê que elas nascem? Em uma, ela já nasce com o verbo, já nasce com o nome. Em outra, o nome não pede. Mas como eu tenho a necessidade de indicar mais alguma coisa para o nome, eu vou ter que usar um elemento de ligação. E esse elemento de ligação é a preposição e ela passa a me dar um valor. Relógio de ouro, ela passa a me dar a matéria do que é feito o relógio. Deu para compreender mais ou menos? Professor Rodrigo, isso tudo aqui é objeto de estudo de quê? De regência. Tudo isso aqui. Agora, a regência se preocupa muito com o quê? Com o emprego de preposição? Sim. Mas também com o não emprego da preposição. A gente vai ver lá no capítulo de regência. Ela se preocupa quando tem preposição, mas o capítulo de regência se preocupa quando também não tem preposição. Quais são esses fenômenos? Mas isso é lá para a regência. Aqui é só preposição. Ficou claro isso aqui? Melhorou? Vem para cá. Vamos lá. Preposição. Eu coloquei aqui, observe, 2 exemplos básicos, ou alguns exemplos básicos. Veja, amanhã iremos à casa de Maria, tá vendo? Posse. A criança se encontra com febre, né? Modo. Né? E você percebe uma coisa curiosa, né? Isso aqui vai formando o quê? Locuções, olha que interessante, adjetivas. Preposição mais substantiva. Eu não estou dizendo que é adjetivo, não. Eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo que é uma locução adjetiva. Eu não estou dizendo que o núcleo é um adjetivo. Lembra que a gente viu isso lá em adjetivo? Locução adjetiva, o que é? É isso aqui. Tá? Volta para cá. Valores das preposições. O que é isso? O que é isso? Quando você usa preposição, em muitas circunstâncias, ela passa a dar um valor. Por exemplo, ele sempre fala muito sobre política. Isso aqui é o que, professor? É assunto. Isso é assunto. Ele morreu de fome. De fome é o que, professor? É causa. É a causa da morte. Tá? Ele veio de Caruaru. O que é isso aqui? Origem. Você poderia classificar também como lugar. Tá? Todos se inclinaram para a frente. Isso aqui é o que, professor? Direção. Isso é direção. Olha só. Sairemos hoje com Maria. Eu tenho companhia. Eu tenho... Cia não é cia, né? Companhia. Tá? Apaga aquele cia, companhia de empresa. Eu tenho companhia, né? Eu tenho a companhia aqui de Maria, tá? Assim, né? Ó, companhia. Não é assim? Veja, se confira aí direitinho se é isso mesmo, se eu estou escrevendo corretinho para você aí. Depois você manda para mim lá no plantão de dúvida. Professor, diferencia lá, né? A empresa do companhia lá,
do acompanhamento, tá bom? Vai lá. Classificação das preposições, tá? Então tá lá, na língua portuguesa ou no português, as preposições são classificadas, elas são classificadas em essenciais, ou seja, palavras que já nasceram e que são preposições, tá? E que só desempenham o papel de preposição, e acidentais, que são aquelas que eventualmente elas aparecem como preposições, certo? Como preposições, tá bom? Então vamos lá. Continua. Classificação delas. Essenciais. Não tem muita graça. Elas estão aí para vocês, ó. Tá? Ó. O que é que quer dizer isso aqui, professor? O que é que quer dizer isso aqui? Ó, isso aqui quer dizer que essas figurinhas que estão aqui, elas são preposições. Acabou. Tá? Elas são preposições. Acabou. Se você vir, né, só um detalhe, viu, gente? Aí algumas pessoas me mandam assim, professor, mas o a também não é artigo? Sim, calma. Como é que eu vou diferenciar o a artigo de uma preposição? Se você tiver dúvida em relação a isso, a melhor coisa que você faz é tentar colocar o termo a que ela está próximo no plural, ou tentar colocar no singular, e observar se o a vai variar. Veja, eu digo assim, ele não vai a teatro. Aí alguém me mandou essa frase e perguntou, esse a é o quê? Primeiramente, veja, não é um artigo não, aí você começa a sacar. Teatro é masculino. É masculino. Se fosse um artigo, o artigo seria o quê? O. E apareceria aqui ao lado, ao teatro. Quem é esse a que está aqui, professor? Preposição. Entendeu? É a preposição. Então você não precisa se preocupar ou se desesperar, é só você tentar analisar algumas coisas. Ou joga no plural. Ele não vai a teatros. Veja que o a não vai mudar de jeito nenhum. Isso é só preposição. Entendeu? Isso é só preposição. Então a primeira sacada que você vai observar é observar o substantivo. Olha o substantivo que está, o termo que está à frente da preposição, digamos assim, e tente variar. Se você tentar variar e o a se mantiver inalterado, é preposição. É preposição. Agora vamos lá. Ele visitou a região. Já ia colocar aqui no plural. Apaga tudo aí. Apaga aqui. Eu já ia colocar no plural. Vamos lá. Ele visitou a região. Aí você fica perguntando, será que esse a é artigo ou é preposição? Faz o seguinte, coloque região no plural. Você fala, ele visitou as regiões. Você não fala assim. Você vai falar que ele visitou as regiões. Se houve variação nesse as aqui, quem é esse? Quem é que sofre variação? É artigo ou é preposição? É o artigo. O artigo é classe variável. A preposição é classe invariável. Então isso é uma forma básica de você enxergar quem é quem, numa situação de dúvidas. Combinado? Volta para cá. Acidentais. O que é preposição acidental? Aquela que pode aparecer ou não como preposição, que muitas vezes aparece como outro, por exemplo, aqui ó, menos. Menos pode ser pronome indefinido, mas pode aparecer numa situação com a função de preposição, com o sentido de exceto. Com o sentido de exceto. Se o menos tiver sentido de exceto, com o sentido de exceto, ligando um termo ao outro, como é que se diz? Você vai estar trabalhando com o sentido de preposição, tá bom? Com a preposição. Quer ver outro? Como. Aqui, ó, como. Esse como aqui, tá? Eu digo assim, ele agiu como advogado. Ele agiu como advogado, ou seja, ele agiu na qualidade de advogado. Tá? Esse como aqui, preposição, tá bom? O que mais? Acho que tá bom. Vamos trabalhar um pouquinho aqui a ideia de quê? Locuções prepositivas. Não tem graça. Não tem graça. Em muitos casos, a função prepositiva é exercida por um conjunto de vocábulos que é finalizado por uma preposição. Finalizado por uma preposição. Neste caso,
Está-se diante das chamadas locuções prepositivas. Não se esqueçam, tá? Ó, geralmente nas locuções apresentam como núcleo um substantivo ou um advérbio. Uma curiosidade: se o núcleo for um substantivo feminino, você vai ver que vai ter acento grave. Então, ó, vai lá. Tá aí, ó. Olha lá. Dá uma olhadinha aí nas locuções prepositivas. Opa, volta. Aqui, ó. Você vai perceber que sempre que o núcleo for feminino, vai aparecer o acento grave. Tá? Então, uma curiosidade, ó, abaixo de, afim de e tal, ó. Dê uma sacada nisso aqui, ó. Veja que a locução prepositiva é um conjuntinho nananana de, né? Devido a, acima de, a fim de. Vê que curioso. A fim de é locução prepositiva. A fim de que é locução conjuntiva. Terminou em que? Entendeu? Para é preposição. Para que, locução conjuntiva. Locução conjuntiva. Tá bom? Volta para cá. Só para terminar, combinação e contração. Tá? Num período, pode uma preposição unir-se a outra palavra, passando a constituir com ela um só vocábulo. Nessa ligação, se a preposição permanece com todos os seus fonemas, disse que há combinação. Se houver perda de fonema para algum dos componentes, disse que há contração. Por exemplo, a crase. Tá? Na crase existe contração. A preposição a vai se fundir a uma outra coisinha, a um artigo, nós vamos ver lá em crase, tá? A um pronome, né? A um pronome. Então a gente vai ver lá em crase como é que isso acontece. Crase é contração. O que é contração? Quando você junta e alguém perdeu alguma coisa. O que é combinação? Então eu e você aqui, nós estamos juntinhos aqui, mas ninguém perdeu nada. O que que seria contração? Se eu me conseguisse trocar as carnes com você, uma coisa é nós conseguíssemos entrar um no outro. Isso seria contração. Combinação é, estamos aqui lá ao lado do outro, ninguém perdeu nada. Então, ó, rapidamente, tá vendo, ó? Opa, volta para cá. Então aqui, ó. Aqui, ó. Daqueles, tá? Eu tenho uma contração, tá vendo? De mais aqueles. Pela pátria, eu tenho uma contração, né? Aqui eu tenho por mais a, tá? Por mais a. Aqui eu tenho de mais aqueles. Aqui você veja que tem, ó, para os, é uma mera combinação. Por exemplo, ao é uma mera combinação, é a mais o. É a mais o, tá? Mas vejam, a mais a, isso vai dar o quê? A com o acento grave. Isso aqui é uma crase. Por que crase? Porque houve fusão, contração, alguém perdeu. Pronto, acabou. Isso é preposição. Ficou claro isso aqui? Numa boa. Tudo bem. Professor, preciso me desesperar com isso? Não. Não precisa, não fique se rasgando. Tenha calma, fica tranquilo, fica tranquila, relaxa, entendeu? Aprenda ou aprovisione na cabeça quem são as preposições principais. Pegue aí para você por que as preposições elas nasceram, ou elas nascem, o que foi que eu disse a vocês, aquilo ali é importante. Porque eu vou ver tudo isso com você de novo. Quando, professor? Em sintaxe. Em sintaxe do período a gente vai ver isso. Quando nós estudarmos verbo ou predicação verbal, nós vamos voltar a isso aqui. Beleza? Meus amores, presta bem atenção. Pode deixar a cena do jeito que está. Eu vou sair de cena e vou voltar. Espera aí, eu vou sair daqui, ó. Você não vai me ver. Eu vou só continuar falando com você. Eu vou fazer um negócio que você vai ver, que eu vou aparecer aí, eu já vou aparecer para você diferente. Tá? Eu vou até colocar essa caminha. Estou buscando uma... Você não viu aqui? Vou voltar para a cena. Ó, já voltei. Que é rápido. Você vai dizer, pô, já trocou a blusa? Não, está por debaixo. Mas por que eu estou fazendo isso aqui, colocando uma outra blusa para você? Porque o nosso curso muda completamente a partir de agora. Muda tudo. Certo? Deixa eu colocar até água para mim aqui, que eu vou falar um bocado antes de eu passar para a nova parte, pegando uma aguinha. Minha sugestão. A partir de agora, a sua atenção tem que ser redobrada. Por quê, professor Rodrigo? A gente
deixa, a partir de agora, a mera decoreba. Até agora você estava comigo decorando. Decorando, decorando. Coloca isso na cabeça, coloca isso aqui na cabeça. Acabou. Agora você vai ter que decorar algumas coisas, sim, porque não existe conhecimento sem decoreba. Mas você, a partir de agora, vai ter que raciocinar muito mais. Rapidamente aqui na tela, corta, tá aqui. A gente começa, a partir de agora, a entrar nisso aqui. A entrar em sintaxe. Tá? A entrar em sintaxe. Pronunciem a palavra sintaxe. Não tem problema, olha para cá. Que você pronuncie sintaxe. Já alguns autores, já alguns dicionaristas admitem esse sintaxe. Ou sintaxe, como se fossem 2 S's no final. Tá? Como eu disse a você, respire. Você vai perceber que agora o universo do conhecimento de vocês, o universo vai fazer assim, ó. Ele vai se abrir agora para português, para a língua portuguesa. Você vai dizer, poxa, professor, agora que eu estou entendendo. Agora eu começo a juntar o que a gente viu com um raciocínio agora. Por quê? Olha para cá. O que é que significa essa palavra daqui, sintaxe, professor Rodrigo? Ela significa isso aqui, ó. Teoria dos relacionamentos, tá? Ela significa teoria dos relacionamentos, ok? Professor Rodrigo, dentro de sintaxe existem vários assuntos, sim, tá? Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, veja, se a gente falhar em um conteúdo aqui, o resto se perdeu, vai se perder, não tem jeito. Tá? Eu estou avisando a você. Por isso que eu estou parando. Tenha calma, respire. Tá? O resto se perde. Rodrigo, os assuntos aqui são importantes? Muito. Todos são muito importantes. Mas existe um que é a base para tudo. Se a gente falhar neste, a gente vai ferrar o resto todinho. Qual é o assunto, professor, base de tudo? Sintaxe da oração. O conhecimento sobre termos, ele é fundamental para tudo, tudo. Então agora, você tem que abrir os olhos, tem que parar. A partir de agora, o curso ele começa a amarrar mais. Amarrar como assim, professor? Você tem que se preocupar mais em estudar. Porque até agora, uma leitura rápida resolvia. A partir de agora não resolve mais. Você vai ter que raciocinar, olhar e ficar assim, entendi. Isso aqui, assim, pau. A sua visão tem que ser muito, mas muito mais analítica. Entendeu? Tudo bem? Estamos juntos agora. Até a roupa eu mudei para você aqui. Ó. Até a roupa para você, como marco da nossa mudança de curso. Tá bom? Conceitos essenciais antes de eu fechar esse bloco aqui para a gente começar a trabalhar. Corta para cá. Ó, entrou em sintaxe, tá? Conceitos essenciais. Eu vou ter 3 conceitos que são fundamentais. Frase, todo enunciado linguístico, que botou um trema que não tem mais, tá? Capaz de estabelecer um processo de comunicação, ou seja, é todo enunciado que possui sentido completo. Presta atenção. Frase é qualquer coisa com que eu consiga estabelecer um processo de comunicação. Coisa mais simples. Olá, tudo bem? Oi. SOS. Qualquer coisa com que eu consiga estabelecer processo comunicativo é uma frase. Agora veja, esse conceito de frase me interessa para a gente? Muito pouco. Muito pouco. Olha para cá. Aí frase. Olha aí. Meu Deus, ajude-me. Pode ser uma coisa bem simples. Pode ser alguma coisa. O presidente da empresa viajará amanhã para São Paulo. Não tem problema nenhum. Tá? As frases, elas, quanto ao sentido, eu posso classificá-las em quê? Elas podem ser declarativas, né? O nome já está dizendo, ou expositivas, interrogativas, o nome já está dizendo, não vou demorar nisso. Elas podem ser imperativas, não precisa dizer. Elas podem ser exclamativas, não precisa falar. Exclamação. Aí você vai lendo aqui, admiração, repulsa, surpresa. Elas podem ser optativas, porque expressam um desejo, uma vontade, uma aspiração. Pronto. Professor, o conceito de frase interessa muito?
Não. Mas o próximo conceito é com ele com quem nós vamos trabalhar agora o resto do curso inteiro, que é o conceito de oração. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha, tá? 2 blocos. O que você vai fazer agora? Dá uma pausa, relaxa, levanta a cabeça, pega um biscoito, uma água, dá aquele 5 minutinhos. Nós já tínhamos 1 hora de aula. A não ser que você esteja muito pressionado por algum concurso. A não ser isso, relaxa, levante aí da sua cadeira, vá ao banheiro, pega uma água, um cafezinho rápido, toma um leite, né? Alguma coisa básica para dar aquele break na cabeça, 5 minutinhos, a gente volta para a parte 3, tá bom? Eu aguardo você já, já.